Esse ano, completam-se 60 anos do regime militar fascista. Nas discussões sobre o período, é extremamente necessário destacar os crimes do regime militar e dos agentes, direta e indiretamente envolvidos na repressão. Por outro lado, é central também elevar a memória daqueles que lutaram contra o regime, daqueles que, mesmo antes do regime, lutavam contra a falsa democracia e por uma nova democracia, por um Brasil verdadeiramente novo. E, nas condições do regime, sem ilusões com o antigo modelo, pegaram em armas para lutar não somente pelo fim da ditadura militar, mas pela construção de um Brasil onde os operários e camponeses fossem os dirigentes da nação, por uma república popular do Brasil. Um desses combatentes do povo brasileiro foi Mário Alves. Militante do Partido Comunista do Brasil, PCB, desde jovem, Alves rompeu com a direção de Prestes durante o regime militar e fundou o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR. Antes do rompimento, a vida de Alves foi inteiramente dedicada à militância comunista, que prosseguiu depois do rompimento e da fundação de sua própria sigla. Jornalista, Mário Alves dirigiu os jornais do partido. Militante abnegado, viajou para mais de um país socialista para formar-se como quadro comunista. Combatente do povo, não hesitou em pegar em armas para combater os generais. Para entender melhor a vida de Mário Alves e a necessidade de manter a luta elevada contra o intervencionismo militar no país, vamos conversar hoje com Léo Alves, músico, defensor dos direitos humanos e neto de Mário Alves. Léo, muito obrigado pelo aceite aqui da entrevista. É uma honra receber você aqui no programa, a propósito, e como parte do nosso quadro 60 anos do regime militar, Nem Perdoar, Nem Esquecer, um quadro que a gente inaugurou recentemente, também uma série de reportagens que serão feitas no nosso portal, do nosso jornal, para marcar essa data da forma que ela merece ser marcada. E aí, primeiramente, além dos comentários iniciais que eu já vou passar para você, eu penso que a gente pode começar pelo início, perguntando então quem que foi Mário Alves, caso alguns espectadores não conheçam aí a vida desse abnegado militante do nosso povo. Tá ótimo, Henrico. O prazer é meu de estar aqui, tá? Te dou um salve aí para a equipe do Nova Democracia. Vamos papear. Então, velho Mário, companheiro de Dilma Borges Vieira e pai da minha mãe, Lúcia Alves, outras grandes companheiras que lutaram e nos ensinaram, junto com tantas outras, a lutar por memória, verdade, justiça, reparação, né? Essas guerreiras ali que começaram a luta pela anistia no final dos anos 70, né? Eu tô fazendo esse salve especial porque hoje é dia 8, eu não sei se vai passar esse dia, na verdade, pode editar depois o que eu tô falando. Mas é isso, meu avô, ele, como você falou, né? Ele foi um quadro importante do Partido Comunista Brasileiro, né, o Partidão, e depois do PCBR, né, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que foi uma dissidência do Partidão, justamente quando ele optou pela luta armada. Então, lá atrás, o começo da trajetória dele já era de luta sempre, ele foi muito ativo nas lutas estudantis na Bahia, contra o nazifascismo, ainda naquela época, né? Segunda Guerra Mundial. E aí, dentre outras coisas interessantes, como ter ajudado a fundar o primeiro curso de Filosofia e Ciências Sociais da Federal, lá da Bahia, ele ingressa no Partido Comunista, com 16 anos ainda. E é isso, ele foi logo enviado, não digo logo, mas foi enviado para o Rio de Janeiro e acabou chegando ao Comitê Central, né, do Partidão. E é isso, como você mesmo disse, depois, né, ele tinha inclusive uma atuação, curioso, de quase um certo reformismo dentro do Partidão,
e que foi desembocar na luta armada, né? Por isso que é interessante ver esse arco. Ele sempre foi um cara que tentava articular as diferentes vertentes do partido, né? Fazer todo mundo conversar. Chegou, inclusive, foi muito atuante no apoio do Partidão à candidatura do Juscelino Kubitschek, olha só. Enfim, né? Pois bem, então é isso. Chega a barra pesada da ditadura e aí tem essa cisão, né, dentro do partido. E dali saem, né? A Marighella vai fazer a LNN, enfim, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB também faz a luta faz a guerrilha do Araguaia, por exemplo, e o PCBR também partiu para a luta armada, mas foi, né, que eu saiba, assim, muito rapidamente desmontado, né, justamente porque foram presos os principais dirigentes, o meu avô, enfim, Apolônio de Carvalho, o Jacob Gorende, e é isso, deu no que deu, né? Meu avô ficou uma madrugada praticamente sofrendo bárbaras torturas no DOI-CODE do Rio de Janeiro, na Tijuca, e desapareceu no corpo dele no dia seguinte, né? Então ficou do dia 16 a 17 de janeiro de 1970 nesse rol, né, horrendo de torturas, de violações de direitos humanos, crimes de lesa humanidade, né? Sofreu toda a ordem de tortura, né? Cadeira do dragão, choque elétrico, em parte do corpo, né? Foi esfolado com escova de arame e foi empalado, né? Isso foi o motivo da morte dele, praticamente. Embora tenham visto ele vivo ainda pela última vez, né? As testemunhas oculares que tinham do lado da cela viram ele sendo levado, né? Desfalecido, mas então desapareceram, né, com ele. E essa aí é a angústia aí de tantas familiares, né? Como minha mãe vive, de não ter, né, o direito de velar o corpo do seu ente querido e também outras, né? Eu lembro muito da Rosalina Santa Cruz, né? Falando sempre de um desejo de reencontrar, então aquela coisa que fica na cabeça, né? De ainda pensar, poxa, Fernando Santa Cruz, no caso, né? Fernando vai voltar. Então ela conta umas coisas assim muito dessa ordem, né? De uma eterna tortura. É isso, né? Crime de desaparecimento forçado é muito pesado, né, cara? Então é isso. Eu acho que deu para fazer um histórico do avô, né? E até um pouquinho do que veio depois, que foi a luta dessas mães aí, minha mãe, minha avó. Claro, claro. Não, e é importante, a gente inclusive vai aprofundar nesse histórico da luta aí pela investigação, pela punição, mas a vida do Mário é de fato impressionante. Você menciona a ida dele ao Comitê Central, tinha 34 anos ali, muito jovem ainda, e eu acho importante a gente falar também desse período de rompimento dele ali, né? Então ele está dentre esses quadros ali do partido que fundam uma nova sigla, ele opta pela luta armada, tem outras discordâncias ali com o Prestes, ele via o campesinato ali, né, como um aliado central do proletariado, discordando do Prestes em torno disso, e ele tem essa opção aí de se dedicar à luta armada contra o regime militar. E eu elevo isso porque aqui no A Propósito a gente entrevistou recentemente a Sônia Reis, também uma ativista destacada aí da luta, né, pela punição aos torturadores e assassinos do regime militar, e irmã do guerrilheiro do Araguaia, João Carlos Reis Sobrinho, e ela disse algo aqui que eu achei muito bonito, muito pertinente para a nossa discussão, e também muito certeira ela colocar em torno desse tema da luta armada, que é a necessidade de levar a memória dessas pessoas, além de pessoas como vítimas do regime, também de combatentes ali contra o regime, né? Ela chegou a afirmar que não devemos vê-los como jovens inconsequentes, como mostram alguns filmes, matérias que lemos às vezes. Não eram pessoas jogadas nas ruas, eram jovens estudantes que se dedicaram a essa causa. E aí eu achei muito bonito ela colocar isso aqui na nossa entrevista, e também muito pertinente, porque de fato a gente vê algumas obras que retratam, né, dessa forma, assim, e também é um debate assim que fica às vezes em aberto.
E aí eu queria te perguntar também como que você vê esse papel do Mário Alves na escolha ali da via da luta armada contra o regime militar, essa abnegação que ele teve, essa escolha, essa dedicação que ele teve em levar a luta dele, né, pelo povo, por um novo Brasil, a esse patamar. Perfeito. De fato, aliás, beijo, Sônia. Sônia Reis é pessoa incrível, não sei nem o que dizer. Companheiríssima de primeira hora. A Sônia comenta sobre esse, né, e você emenda, né, comenta sobre esse estereótipo, né, vou colocar assim, do guerrilheiro, né, do cara que pega em armas. E aí esse papo todo, igual você falou, inconsequência, ou gente louca e tal. A minha visão da coisa, né, independente de uma avaliação, digamos assim, por esse ponto de vista que esse tipo de estereótipo coloca, que é a avaliação do dar certo ou dar errado, né? É tipo, foram presos, afinal, então, né, teoricamente, nessa lógica, deu errado, né? E fica essa impressão de derrota. E eu sou radicalmente contra esse tipo de visão, e não só pelos que pegaram em armas, né, como toda a luta, todo o pessoal da luta e de todas as vertentes, né, cada um na sua habilidade, né, jornalismo, meu avô era jornalista, inclusive, né, jornalistas, artistas, sabe, trabalhadores organizados, enfim, toda a sociedade foi afetada pela ditadura militar, isso é importante sempre colocar. Mas, assim, essa geração não é uma geração derrotada. Por quê? Eu retomo essa coisa da coisa de falar isso, esse estereótipo do derrotismo, que é assim, só para completar o meu ponto de vista sobre a opção por uma luta armada, ela é bem simples até. E está até no ordenamento jurídico internacional e, sabe, como um direito humano, que é o direito à resistência. É simples assim. É quando você está em uma situação de desproporcionalidade absurda, né, que é o caso, né, o aparato estatal, né, via exército, por exemplo, forças armadas em geral, massacrando o seu próprio povo. Então, é errado em vários níveis, né? Mas o primeiro a se observar é essa desproporção. É praticamente comparável a, digo, né, não comparando em números, mas é uma situação parecida com o que Israel faz em Gaza, Sim, né? sim. Então o direito a resistir nesse sentido e pegar a arma é uma das opções, ele é plenamente, no meu ponto de vista, digno, legítimo, sabe? Eu não sei o que eu faria, não vivi aquela época, sabe? Eu, do jeito que eu sou, me olho, eu me sinto totalmente incapaz de pegar numa arma, mas eu não estou sentindo aquele contexto, né? Sabe lá se fosse o mesmo contexto, né? E por aí vai, né? Então é isso. Voltando à coisa do derrotismo, então, né, esse outro estereótipo que vem acoplado também, né? De dizer assim, né, a geração da resistência à ditadura foi derrotada, né? Isso é dito bastante, né? Até dentro da nossa turma, né? Do campo progressista, assim. E, enfim, com todo respeito à opinião das pessoas, né? Até porque muitos que dizem isso são os próprios ou próprias, né, que pegarem arma. Às vezes falam até brincando e tal, a gente era maluco e tudo mais, mas o que eu acho é assim, eu, eu, eu tenho, sabe, eu quero enfatizar que essa geração ela é vitoriosa. Essa geração, ela nos proporcionou, por exemplo, a nossa geração, né, as gerações subsequentes, né, no caso eu sou, né, uma terceira geração praticamente, já que eu sou neto, e mesmo assim, com 46 anos de idade, essa geração de resistência nos proporcionou os anos, sabe, de algo mais próximo da democracia que o Brasil já teve na história, sabe?
é isso, 16, 20, não sei quantos anos, não queria fechar num número, mas é isso, é algo mais próximo, algo que estava a caminho de, né? Inclusive é como eu penso a democracia, é algo sempre um norte, né? Porque nunca vai ser uma democracia absoluta, é impossível. Num Estado burguês, claro, isso não é possível, né? Agora, sempre há né, um Estado, digamos, que vai ser mais democrático que o outro, é aquele que avançou em uma série de pontos, por exemplo, o da justiça de transição, que é passar de um Estado um Estado ditatorial e fazer essa transição para algo mais democrático. Então, essa geração é absolutamente vitoriosa, nos deu oportunidade de ter anos menos brabos, né, cara? Enfim. Então, era isso que eu queria dizer. Não, claro, eu acho que é muito importante essa colocação sua de que não foi, né, uma geração derrotada, e sim uma geração vitoriosa, porque esse clima de derrotismo é como você falou, é pairante assim, né, em alguns círculos de debate, algumas obras culturais, e isso que você coloca é muito pertinente de fato. Também essa questão que você coloca de um novo Estado, inclusive, né? Então, muitos pegaram em arma ali para combater o regime, mas também para ir além disso, né, às vezes montar um novo Brasil de fato, uma república popular, um Brasil socialista. Inclusive, um dos fundadores aqui do jornal, o José Maria Galhaçi, integrou ali o PCBR, também participou, né, foi do PCB, também rompeu, integrou o PCBR e foi dessa via também para lutar por algo além que só a derrubada do regime, né, também a construção de um novo Brasil, né, e morreu defendendo esse caminho. Expressão justamente disso que você falou. Não era uma geração derrotada, né? Ele morreu com a mesma convicção que ele tinha lá como jovem no regime militar e com a certeza de que a vitória ainda viria. Então isso que você coloca é de fato muito pertinente, aí, muito, muito, muito certeiro, né? Na verdade. E aí, falando, né, de luta, inclusive, falando de tempos mais atuais, eu acho que a gente pode tratar agora um pouco também da sua luta, né, junto com outros familiares do Mário e também outros familiares de outras pessoas que foram sequestradas, assassinadas pelo regime militar. Essa luta pela identificação e punição dos envolvidos no sequestro, da tortura e no assassinato do Mário Alves. Eu queria te perguntar como que foi esse processo, se houve a identificação e punição de alguns agentes e se ainda há o que fazer. Então, se o caso está aberto, se o caso está fechado, como que anda a situação? O caso do meu avô Mário, especificamente, foi uma denúncia em bloco de acho que 130 casos de mortes e desaparecimentos que o Ministério Público Federal fez a partir de 2013, se eu não me engano, ou 12, e aí já logo teve alguns resultados, né? O caso do meu avô, por exemplo, já foi embarreirado logo na primeira instância, né? Eu nunca esqueço o nome do juiz, Alexandre Libonati. E, por outro lado, enquanto teorizava, acho que era vivo ainda, tentando pontuar quando, que 2015, talvez, 2000, posso me confundir. Ele acolhe um pedido da acusação, no caso, né, para adiantar algumas oitivas de tanto testemunhas, né, da tortura e desaparecimento do meu avô, como o companheiro Newton Leão, como também oitiva dos próprios torturadores. E isso foi feito, né? Então houve esse evento, foi colhido essas falas, né, esses testemunhos. Por quê? Né? Porque o argumento era que o pessoal já estava ficando idoso, então isso afetaria a memória muitas vezes, e então ele autorizou isso. Então é isso. Agora, para chegar até lá, para chegar no Supremo, é a questão da reinterpretação da lei de anistia que se faz necessária, né? Essa aí é que é a parada, entendeu? Esse é o gargalo. Resume todos os outros, né? Porque quando a gente luta por um caso de um, no fundo a gente está lutando por todos os mortos desaparecidos, né? Sim, sim. Inclusive as sentenças, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos
que condenam o Brasil, no caso Gomes Lund, por exemplo, no caso Herzog e tantos outros, né, são extensivas, né? O que a corte demanda, por exemplo, do caso do Gomes Lund, é imediatamente, né, uma condenação dos torturadores, que se contasse a memória adequadamente. Então, a Comissão da Verdade foi, de fato, uma resposta a essa condenação do Brasil, que a presidente Dilma instalou. E é isso. Então, a coisa da interpretação da lei de anistia que está embarrando tudo, né? E, assim, para quem talvez não esteja a par, né, do que é atravanca, são vários aspectos, né? Um primeiro, que é bastante ontológico quase da situação, é assim, uma anistia é dada para alguém que é condenado, né? A anistia tem esse princípio. E, assim, até 79, quantos militares foram condenados? Nenhum. Então, mas aí rolou a pegadinha do crime conexo, que no caso era isso, né? A lei de anistia, então, perdoaria os chamados crimes conexos, que são derivados de ações políticas. Então, o argumento, né, dos violadores de direitos humanos é que eles precisavam torturar, eles precisavam estuprar, porque, né, era algo que estava ligado à resistência política dos nossos e nossas, né? Então tem esse aspecto, né? Não se anistia alguém que não foi condenado. Outra coisa fundamental, talvez seja o principal, é que são crimes de lesa humanidade, e os crimes de lesa humanidade não prescrevem. Isso é outro direito internacional igual ao direito à resistência, de pegar em arma para resistir. Então, é isso, é um crime continuado, minha gente. Se foi a última vez visto o corpo do meu avô no PIC, lá no DOI-CODE do Rio de Janeiro, ele está sendo sequestrado ainda. Ou, no mínimo, e o mais provável, evidente, o seu corpo está sendo ocultado. Cadáver é ocultado. Ocultação de cadáver é crime de lesa humanidade, não tem prescrição. E bem, fora que autoanistia não existe também, que é o Estado se anistiando, né, plena ditadura, né, João Figueiredo, né, quer dizer, passando pano nas próprias ações, isso não faz sentido nenhum. Então é isso, né, para a galera que fica curioso. Agora, por outro lado, o que é interessante observar, e que complica um pouco o meio de campo, assim, fica uma coisa meio embaralhada, é que, de fato, mesmo do jeito que a lei está, a lei de anistia, ela não impede a condenação de graves violações de direitos humanos, muito por conta até desse argumento, né, da imprescritibilidade e bem, o que o judiciário brasileiro tem feito até então é, assim, uma série de juízas e juízes que estão interpretando mal a lei, porque também não estão levando em conta esses dados que são parte de tratados internacionais, né, que o Brasil tem, né, esses dados aí da imprescritibilidade e tal e tal. E, bom, tem aí um caso mais recente que é uma exceção, né, que é porque o Cláudio Guerra, afinal de contas, confessou, né, mas teve uma juíza, eu não quero incorrer em erro aqui não, mas também tem essa exceção, né? Fora aquela exceção mais antiga, que foi a sentença declaratória, eu não lembro bem o nome agora, que considera o Ustra um torturador, né? Então isso é mais para declarar que ele é um torturador, né? Não tem um corolário penal. Sim. Tá? Eu não sei se eu me perdi aí, se eu divaguei muito, porque você perguntou da minha luta, né? Não era isso? Isso. Não, mas foi ótimo. Só antes da gente retornar, é também muito interessante que você coloca. A gente tem essa lei da anistia, é um absurdo, assim, foram várias famílias, como você falou, né? Todas as famílias, na verdade, afetadas por isso. Aqui no Jornal Nova Democracia, recentemente, a gente entrevistou a família do Raul Amaro, também uma das vítimas do regime, e foi a mesma coisa. Um dos torturadores ali
usou, foi até o José Antônio Nogueira Bellian, coronel do Exército, indicado ali como um dos torturadores do Raul, usou a lei da anistia para não comparecer ao processo. E esse caso, e inclusive muitos guerrilheiros que lutaram ali no regime com armas saíram da prisão com algumas condicionais ali diferentes dos militares que foram completamente anistiados. Então valeu mais para os torturadores do que para os próprios guerrilheiros. E essa questão da prescrição também, só para lembrar, a gente tem sempre lembrado, o STJ, inclusive no final do ano passado, negou a indenização dos herdeiros do Ustra para a família do Luiz Eduardo Merlino, uma delas a Tatiana Merlino, inclusive a gente vai entrevistar recentemente aqui, a gente vai conversar mais sobre isso, mas só para dar um exemplo concreto de como isso que você falou é de fato muito usado aí para os espectadores também verem, herdeiros do Ustra, um torturador notório que todos conhecem, teve aí a indenização negada pela prescrição de um crime que não prescreve. Aí só queria trazer esses casos aqui, e aí a gente pode voltar, pode falar um pouco mais da sua luta, assim, especificamente, ou então de como ela começa na sua mãe, depois vai andando, né, até os dias de hoje, e aí a gente segue. Sim, perfeito. A luta foi quase por osmose mesmo, né? Como minha mãe e minha avó eram muito atuantes e participaram da fundação do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Isso já depois de toda a luta pelo anistia e tudo, né? Mas elas participaram de todos os comitês, né? CBA, Comitê Brasileiro para Anistia, e é isso, né? Escreviam carta para Deus e o mundo, de general até presidente, até, sabe, gente no exterior. Tem até uma obra muito interessante do José Rufino, de 2009, se não me engano, que se chama Plasmatio. É uma série, na verdade, né? Aí ele fez uma das obras da série sobre essas cartas da minha mãe e da minha avó. Ele colocou uma espécie de mesa, assim, de repartição pública, com uma cadeira, assim, com uma cadeira só no lado, assim, com as perninhas da cadeira cortadas, uma coisa assim. E um vidro, né, sustentando, né, em cima da mesa as cartas e uma espécie de rochá, uma mancha preta assim de rochá atravessando todas as cartas, assim. É muito, muito, muito forte, assim. É isso, trata de burocracia, né, essa coisa daquele móvel, né, cara de repartição pública e documentos, não, né, fala de documentos, também fala. Isso é a minha leitura, né? Ele tem o próprio artista tem um desenvolvimento um pouco mais elaborado. E se vocês procurarem Plasmático, vocês vão achar, tem lá acho que uma tese de alguém que fala sobre a obra, vocês vão achar bem bacana. Mas é isso, então é por osmose, né? Nossa, não foi uma coisa, digamos, não quero, pelo contrário, foi uma educação também, né? Minha mãe sempre, com muito cuidadinho, inclusive, sempre passou a necessidade de que a gente seguisse, né, com a questão da memória, né? E infelizmente isso está se mostrando cada vez mais necessário, evidente, no sentido de que só os familiares mesmo porque agora, bom, depois a gente pode até falar sobre o contexto atual, né? Declarações como essa que tem feito, claro, podem enterrar essa história, né, cara? É muito sério isso. Pois bem, então é isso, né? Eu passei a frequentar os grupos torturando, o grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, as reuniões assim, lá para os meus 20 anos, isso era já década de 90, né? E foi uma escola, né? Uma escola para mim, cara. E muito do que eu faço hoje, assim, em termos de defesa de direitos humanos, aprendi ali, né? Apoiar as mães de favela, por exemplo. Aprendi ali. Aprendi porque estava lá a dona da Rua do Borel, né, sentada do meu lado numa reunião, falando, né, como é que foi a chacina do Borel, né? Então, só esse exemplo já é bem forte, né? E é isso, aquela garra, né,
da Vitória Grabois, Cecília Coimbra, Elizabeth, enfim, né? Mulheres e homens de valor, né? Tem o João também, eu esqueci de comentar, enfim. Tem o Rafael Maú, um jovem incrível, né? Que está muito ativo no Tortura Nunca Mais hoje, do Rio. Inclusive, a gente terá uma caminhada, né? Que é organizada entre vários coletivos, e o Tortura Nunca Mais. Então, essa caminhada vai ser dia 1º de abril aqui no Rio de Janeiro, né? Posso dar mais detalhes depois. E é isso. Depois, então, né? Como é que eu vou colocar? Assim, nesse contexto de comissões da verdade, quando surgiu tudo isso, né, as jornadas de junho, então 2013 aconteceu muita coisa, né? Resumindo bastante, me levou a construir coletivamente, né, com uma galera, o coletivo de filhos e netos, por Memória, Verdade e Justiça. Legal. Que é uma reunião de segundas e terceiras gerações, né, de familiares, pessoas que foram afetadas como um todo, não só de mortes desaparecidas, né, pessoas que foram presas, exiladas, por aí vai, torturadas, né, enfim. Então é isso, eu acho que aí resume um bocado, porque aí foram 10 anos, o grupo vai fazer 10 anos esse ano, e bom, de 1 ano e meio para cá, eu participo da Coalizão Brasil, Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia. É um nome longo que a gente pode encurtar em Coalizão Memória. E estou lá na executiva, com uma galera muito massa, né, cara? Lucas Pedretti, Fernanda Rocha, da Paraíba, Rodrigo Lentz, uma galera muito massa. Tem um conselho de diretor muito incrível, né? Assim, gente de muita experiência, muita luta, ex-presos políticos, ex-presas políticas, tem advogados de direitos humanos, tem defensores de direitos humanos em geral, pesquisadores, historiadoras, enfim. A coalizão tem sido essa articulação nacional de movimentos que se importam com a pauta da memória, da verdade, da justiça e da reparação em relação ao período ditatorial, mas não só o período ditatorial, mas as violências de Estado de hoje e de ontem, de antes, né, da ditadura. Então é isso, acho que deu para resumir, estou nesse ponto aí, estou muito animado, porque a coalizão tem sido muito importante, tem sido uma voz importante da sociedade civil e a gente espera que isso só cresça. Excelente, é importante você falar também dessas lutas de ontem e de hoje, porque tem muitos paralelos, né? Além da própria manutenção da violência do Estado, dos crimes de Estado, tem também a impunidade aos militares. Então a gente viu recentemente aqui no Rio de Janeiro, e você certamente deve ter acompanhado, a tentativa aí de redução de pena daqueles militares que dispararam 257 tiros contra o carro de uma família preta aqui no Rio de Janeiro, 80 dos quais atingiram, assassinaram um músico e um catador de latinhas, e agora a gente vê os militares novamente tentando anistiar a si próprios, né? Agora não pela lei da anistia, mas pela redução da pena, nesse corporativismo terrível aí do Supremo Tribunal Militar. Então, você fazer esse paralelo da luta dos crimes de ontem e da luta também contra os crimes, né, de hoje do Estado também é fundamental para a gente ter em mente que a violência continua e a necessidade da luta também continua. E falando em continuidade, a gente tem também o tema dos militares, né, na política atual. Então, desde mais ou menos 2015, 2016, a gente tem visto aí uma presença cada vez mais ativa, né, dos militares na política brasileira. Aquilo ali que começou como uma intervenção na vida nacional um pouco gradual, naquele protagonismo silencioso ali, né, que o Vilas Boas inclusive admitiu, desembocou aí numa quase ruptura institucional em 2022. A ruptura institucional não se culminou, mas esse aspecto do golpe, do intervencionismo, ainda se mantém por essa intervenção ativa aí dos generais, dos militares, do alto comando na vida política nacional, né? E aí eu queria perguntar como que você vê também essa inserção cada vez mais ativa dos militares na política. Tem um salto ali nos anos do governo Bolsonaro e a manutenção também atual, mas a manutenção a gente pode também conversar daqui a pouco. Claro. A partir do princípio de que eles fundaram a República, já é uma pista, né? É uma pista de que eles, na verdade, sempre participaram, né?
danosamente da vida política brasileira. Pior que isso, né? De certa forma, a fundação do Brasil, desde lá, Brasil Colônia, é um gesto violento, né? Uhum. É um país que nasce na égide da violência, né, cara? Então, não é muito estranho de observar que a tutela militar sempre está pairando ou está ativa, né, de fato, regendo o país ou ameaçando, né, que parece que é o ponto que a gente chegou agora, né? Sim, sim. Ameaçando mais uma vez, claramente. E assim, bom, eu retomo justamente essa reflexão que a coalizão sempre propõe, que é a ligação, né, dessas violências fundantes da nação brasileira, né, com a permanência dessa ameaça, por exemplo, né, militar e de todas essas circunstâncias que você falou que anistiam, que dão privilégios, uma série de coisas para a casta militar, né? Portanto, é muito, 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 muito perigoso se de fato o presidente Lula sustentar esse discurso, companheiro Lula, tá? O barato aqui não é fazer oposição, né? Acho que inclusive tem que deixar isso bem claro, né? Porque quando os familiares, né? E aí, né, parte da luta que eu faço, estava falando ali na trajetória, é isso. A gente tem feito uma campanha intensa pela reinstalação da comissão especial sobre mortos desaparecidos políticos, extinta no final do governo Bolsonaro, irregularmente. Agora tem um decreto pronto pelo Ministério dos Direitos Humanos que nos apoia nessa causa. Que nos apoia não, apoia a nação, né? Porque isso é uma matéria de interesse da nação. É isso que eu vou querer explicar agora. Então a gente tem feito essa campanha intensamente e o Lula não assina um decreto que foi feito, vai fazer um ano, literalmente em março do ano passado. O decreto foi para lá, foi para cá, um jogo de empurra, a Casa Civil manda de volta para o Ministério dos Direitos Humanos, que pede aval do Ministério da Defesa, um absurdo, pede aval do Ministério da Justiça, algo desnecessário, porque quem cuida disso é o Ministério dos Direitos Humanos e pronto. Se ele fez o decreto, basta, né, a presidência assinar e implantar a comissão. Pois é, por que eu estou falando disso tudo? Porque se o companheiro Lula sustentar essas recentes declarações de não quer ficar remoendo 64, quando que a gente vai suspender essa tutela militar, né? E aí é a percepção, e aí que vem o equívoco do presidente, né? Quando ele diz, eu estou preocupado com o 8 de janeiro, com o golpe de agora, e não com o golpe de antes. Assim, é por A mais B que o golpe de hoje é fruto do golpe de antes também, porque houve essa anistia toda que a gente falou, né, que perdoou os militares suas graves violações de direitos humanos. O Estado foi militarizado a partir da ditadura militar de tal forma que está aí, né, né, esses 80 tiros, está aí os 111 tiros de Costa Barros, está aí o tiro que matou o Jonathan pelas costas, filho de Ana Paula das Mães de Manguinhos, e bem, está aí a sentença que a gente escuta hoje, na verdade, 2 dias atrás, para o caso Jonathan, né, que foi homicídio culposo e não doloso, um tiro nas costas. Vamos combinar, né, galera? Então, assim, e eu tive lá apoiando, né, em nome da coalizão, Feliz Neto e tudo mais, e outros companheiros estavam lá também da coalizão, acompanhando esse julgamento, e no primeiro dia eu tive uma experiência muito nojenta, que mostra um pouco do que você trouxe aí, de como que a justiça ela é um símbolo acabado assim do Estado racista, classista, misógino, que é o Estado burguês, né, cara? Que foi o quê, né? Eu tinha dado uma saída, assim, fui comer uma coisa, voltei, eu falei, agora eu vou entrar na audiência, né? Já tinham subido, já tinha havido um ato, né?
a parte da manhã, então eu voltei lá para 1 e pouco, e estava lá uma companheira da Anistia Internacional, da Anistia Brasil, que estava fazendo suporte, a Anistia estava fazendo suporte para essas mães e familiares que foram em massa nesse julgamento, que está 10 anos aguardando essa sentença, e foram fazer um suporte, né, com almoço, com lanche, com suco, com tudo mais. E eu vejo a companheira sozinha na calçada com uma série de sacolas, né, com os kits de lanche, e cooler com água, com suco. Eu falei assim, o que houve, minha gente? Ela falou, pois é, eles tinham preparado uma sala de apoio do lado da audiência e isso foi cancelado. E bem, aí eu falei, agora eu não vou entrar, vou ficar aqui ajudando, vamos lá, vamos ver. E a gente, para resumir bastante, cara, levou 4 horas para conseguir subir sacolinhas de sanduíche, cara, para senhoras e crianças, cara, que estavam em massa mesmo, as mães e familiares estavam em massa, e por isso esse suporte foi necessário, inclusive, né? E eu vi os policiais que estavam ali embarreirando, fazendo questão de não subir a comida. Então, né, de certa forma, tá aí até um trânsito, né, de polícia militar, justiça, um trânsito esquisito, porque a juíza autorizava a subida de comida, e depois o policial falou assim, não, vocês estão errados, na verdade ela pensou que era iFood. Sabe? Bom, para não distanciar muito aqui, né, devagar, foi um exemplo cabal, assim, de que, né, a justiça, ela demonstra, né, assim, na cara de todo mundo, assim, quanto que ela é racista, né, nesse caso aí específico. Então, eu acho que eu tenho uma devagada, né? Mas, assim, isso que eu ia falar, completando o raciocínio, né? Se o presidente Lula continuar sustentando esse discurso, tá arriscado a gente enterrar a pauta de justiça de transição no Brasil. E, pelo nome, justiça de transição, a gente nunca vai transicionar para a democracia, Deus do céu. Ela já não existe na favela, por exemplo, né? Não existe lá para a Ana Paula, que ela vive dizendo isso. Nunca veio. Acabou a ditadura final aqui? Né? Não. Então, assim, se o presidente Lula não mantiver a impunidade do passado com esse discurso, ajudar a manter a impunidade do passado, e pior, não fazer a memória, porque nem sobre isso, sabe, é essa coisa de ficar remoendo amigo, e falando que general tinha 4 anos de idade na época. Que argumento é esse? Isso não tem nenhuma sustentação na literatura, não tem sustentação nem em nenhum tipo de formação política. Ninguém fala um treco desse, daí parece papo de bar, desculpa, presidente. Sabe? Parece papo de bar, os caras tinham 4 anos e que tem? E quantas pessoas tinham 4 anos e depois hoje sofrem com a falta dos seus familiares? Sabe? Você está preocupado com cansaço e atrito com as forças armadas? Tenta se preocupar um pouco com o cansaço de 60 anos de luta que essas familiares têm para buscar os corpos dos seus, por exemplo. É isso. Falei. Excelente, Léo. Acho que, inclusive, quando você falou ali que devagou, acho que não. Acho que é importante, novamente, né, fazer esse paralelo entre os dias de hoje, os dias de ontem, essa postura, porque é isso, você vai se comprometendo, você vai fazendo o meio termo. O meio termo, na verdade, favorece o golpismo, né, dos militares atualmente. Essa questão que você fala também de que já não há democracia para uma parcela significativa, né, das massas populares aqui do nosso país também é fundamental. E no ano passado, já no primeiro ano do governo, a gente viu números aí de chacinas nas favelas, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, absurdos, assim, né? Então a colocação é muito pertinente. Esse ano continua a Operação Escudo, as operações que tiveram aqui também já no Rio de Janeiro. Então achei que você colocou aí também muito pertinente. E essa questão também de que é isso, é uma república fundada aí pelas baionetas dos militares e que sempre oscilou entre um golpe militar e períodos de tutela, né? E, de fato, pouco importa que eles tinham 4 anos, né? O que mudou na formação, né, dessas pessoas, nos cursos que elas fazem, nos currículos que elas passam, na formação, de fato, que eles passam lá por dentro do quartel. Não se mudou absolutamente nada, então podia nem ter nascido, né? Uma vez que entrou lá, vai passar pela mesma formação que passaram lá atrás. E aí você tocou um pouco nessa questão da comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos. Eu acho que a gente podia fechar
com uma pergunta focada nela, né? Então, é uma luta importantíssima aí travada atualmente. A gente já cobriu aqui no Jornal Nova Democracia a falta de atitude do governo quanto a isso, né? Uma embromação, uma ladainha. Você mesmo falou, dizem que o decreto está pronto desde março do ano passado, mas quando a gente aqui do jornal entrou em contato para perguntar como é que estava, falaram, não, todo decreto tem seus trâmites, está em discussão e tudo. Bom, alguém tem que estar errado na história, né? Então, mentiram que estava pronto lá em março ou estão mentindo agora que está em discussão, né? Fica um discurso um tanto contraditório em torno desse decreto, né? Então, uma resposta protocolar ali que ficam dando às famílias, também se recusam a se reunir com os familiares, como a gente viu no ano passado. E aí eu queria te perguntar para você, como uma pessoa envolvida, né, nessa luta, qual que é a importância de reabrir a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos? Qual que é a importância de levar essa luta pela punição dos agentes, pela responsabilização e também a pressão em cima daqueles que conciliam em torno desse tema? Perfeito. Pois é, Henrico. Bom, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, antes de tudo, é um direito. É um direito conquistado. Simples assim. Eu não preciso nem avançar tanto na importância, que ela é clara, é para buscar os corpos, é para, sabe, inclusive a gente luta para uma série de coisas que, né, na esperança de ter essa comissão reinstalada, né, a gente luta por uma série de coisas como, né, apreciação de outros casos que foram invisibilizados, indígenas, camponeses, pessoal da favela também. O Baile Black do Rio foi perseguido, a FAFERJ, né, a Federação de Favelas do Rio de Janeiro, foi perseguida, vai pedir agora, inclusive, a anistia coletiva. Pelo amor de Deus. Então, assim, não, existem limites para a conciliação. Tem coisas que não estão na mesa de negociação em um contexto de coalizão e, enfim, de governo de coalizão, né, com tantas forças, mas tem coisas que não estão no cardápio de negociação, que são os direitos humanos. Não se negocia com direitos humanos. Ainda mais quando ele é uma lei. É uma lei, está conquistada. O Ministério Público acabou também de recomendar, né, que se cumpra a lei, né? E se reinstale a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Assim? Porque qual é a importância, né, de reinstalar isso? Assim? Primeiro de tudo, se não reinstalar, isso é uma derrota. Sabe? Isso é uma derrota das forças progressistas, porque foi uma coisa conquistada a duras penas. Não é a lei ideal, sabe? Igual a lei de anistia não foi a lei ideal. Mas a duras penas, é sobre o sangue de muita gente que tá essa luta por instalar essa comissão, por instalar a comissão de anistia, por instalar a comissão da verdade. Então, antes de tudo, é uma derrota política muito séria, sabe? E com todos esses riscos que eu coloquei, se você mantém a impunidade do passado e mantém também elementos e botar no tapete, e quais elementos, né? Os restos mortais do meu avô, por exemplo, né? Se você mantém esse tipo de coisa debaixo do tapete, você está mantendo o ovo da serpente que vai eclodir ali na frente. Sempre e constantemente. Sabe? E num contexto onde os militares já estão sendo julgados, era a hora de fazer isso. É a janela. E digo mais, a Comissão Especial sobre Mortos tampouco está aí para punir. Não é ela que vai punir, quem vai punir é o judiciário, galera. Sabe? A Comissão Especial sobre Mortos é dentro do executivo, meu povo. Tá? Ela tem um propósito bem específico de buscar restos mortais, retificar atestados de óbito para dizer que foi perseguição aquela morte, aquele desaparecimento, mesmo se não encontrar os ossos. Mesmo se não encontrar os ossos, igual o ministro Silvio, que está defendendo publicamente a reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos, disse, né? E isso ele já disse ainda lá atrás, em março, ele falou: tem que se procurar até o final.
Mesmo que não ache, o Estado tem o dever de dizer, olha, estamos trabalhando para procurar. Pode até concluir que não achou, mas vai pelo menos retificar atestado de óbito. E aí isso afeta a vida prática das pessoas que não sofreram o que tinha para sofrer já, não, Lula. Afeta muita coisa na vida prática das pessoas. Eu não vou nem mencionar os danos psíquicos pelo desaparecimento de alguém. Eu vou mencionar elementos práticos, como uma questão de herança, de receber herança. Você precisa de documento para isso. E a Comissão Especial sobre Mortos ajuda nesse sentido, porque ela vai lá e atesta, sabe, dá um atestado de óbito, cara. Com todo respeito, companheiro Lula. Tá? Assim, vamos combinar, sabe? Vamos combinar. Isso daí é um direito essa palavra eu sempre escolho para falar, ela é muito difícil. Inalienável. Inalienável. Não se joga com direito dos seus cidadãos e cidadãs para o presidente Lula. Você sabe disso. Então, assim, vamos lembrar dos 60 anos, sim. Vamos, por favor, tá? Isso é um apelo que eu faço, com todo respeito, mas com muita ênfase. Não podemos botar para debaixo do tapete essa história do período da ditadura militar, empresarial, civil brasileiro. Já abafei. Excelente, Léo. Eu acho que tinha algum outro elemento na pergunta. Como é que era? Não, era justamente em torno disso mesmo, a importância de reabrir a comissão, dessa luta pela punição e da pressão pelos que conciliam aí, né? Então acho que a resposta realmente cobriu tudo aí. Mas acho que é isso, Léo. Então, agradecer a entrevista, realmente, novamente, ressaltar que foi uma honra receber você aqui. Tem sido uma honra para nós acompanhar essa luta, estar lado a lado com vocês e fazer do Jornal Nova Democracia, do programa Propósito, uma tribuna também que ressoe aí essa voz pela reabertura da comissão, pela punição dos torturadores e assassinos do regime militar e também pelos agentes que indiretamente fomentaram ali o regime, né? Então a punição, a responsabilização de todos esses que estiveram ali do lado da exploração, da opressão nesse período e, claro, as lutas que atualmente se deve travar. E aí passar aí para as considerações finais e a gente encerra aqui. Perfeito, querido. Agradecendo já de antemão. Queria deixar um recado, não sei dizer, para a nossa turma também, ou boa parte da nossa turma, que nossa grande preocupação, na verdade, é que essa comissão não esteja saindo porque tem uma boa parte da esquerda que também não está dando bola, quer botar para debaixo do tapete, e acha que já passou, que isso é passado. Então, o presidente Lula, que é um político habilidoso, ele só pode fazer uma fala dessa se ele sabe que tem sustentação para fazer essa fala. E ele pode estar contando justamente com esses setores de esquerda que, se entrarem nessa história de manter a impunidade do passado, vão estar dando um tiro no nosso pé. Não é só do próprio pé, é da nação, porque a gente vai sofrer com isso de novo. Tá? E bem, o que eu ia dizer por final é assim, vamos seguir aí, alegres e combativos de toda forma, igual dizia Estrela Borradona, em busca de direitos, de direitos iguais. Então, o último recado era esse que eu queria dar, né? Direitos humanos são todos os direitos. A gente sabe disso. Moradia, mobilidade, saúde, educação, tudo isso é direito humano. Alimentação. Mas memória, verdade, justiça e reparação, só para resumir, então, justiça de transição é um direito também. Então, tudo isso é um conjunto de direitos humanos e não pode ficar com isso aqui fora, não. Tá bom, presidente? Valeu, galera aí da nossa turma progressista. Vamos atentar para isso, tá? Vamos trazer a pauta da memória, verdade e justiça para as grandes frentes, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, a classe trabalhadora, sabe? Tem que abraçar essa pauta. Eu sei que abraça, mas nesses momentos agora, às vezes a questão e o contexto político pode dar uma embaralhada nessa situação. Mas é isso, só queria deixar um salve assim, um pouco mais para cima, que a gente vai chegar lá, e pelo menos por parte dos familiares de mortos desaparecidos políticos,
Isso eu posso adiantar. A gente nunca vai desistir. Somos as Antígonas. Somos as Antígonas, tá? É isso. Amparo Araújo, Vera Paiva, Diva Santana, Crimé Almeida, Lúcia Alves, minha mãe, sabe? Pô, Dora Santa Cruz, sabe? Rosalina Santa Cruz, Sônia Reis, sabe? Vitória Grabois. Nunca vamos desistir. É isso. Um beijo para elas, principalmente. Excelente. Então é com essa mensagem de combatividade, aí, de comprometimento com a luta, que a gente novamente reforça também. A gente vai encerrando aqui. Eu agradeço a presença aí de todos os espectadores que vão assistir aqui ao nosso programa. Peço também que vocês curtam o nosso vídeo, comentem aqui embaixo e compartilhem ao máximo aí o programa, a entrevista com o Léo, justamente como parte aí desse chamado que o Léo faz também de fazer repercutir essa luta, fazer repercutir essa luta de fato, que é agora também uma das importantíssimas lutas que a gente tem no nosso país. Então, curtam aí o nosso vídeo, compartilhem aqui embaixo e avante. Valeu!